Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira, dia 28 de junho. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação e é sempre bom poder contar com o seu carinho e audiência. Hoje aqui no nosso programa vamos aprender um pouco mais sobre as alergias. Isso mesmo, e ainda vamos conferir juntos as vagas de emprego disponíveis para hoje. Tem também as notícias da internet, enquete do dia para você interagir com a gente e muito mais. O nosso programa hoje está imperdível. E a alergia é uma reação do sistema imunológico a uma série de substâncias como fungos, poeira, medicamentos, pelos de animais e picadas de insetos. Leva o nome de dermatite e pode ser considerada também como atópica quando surgem ali, de fator de origem hereditária e também alérgica quando é provocada por alguma reação. Uma pessoa alérgica, ela apresenta sintomas característicos como espirros, nariz obstruído, coriza, edemas, falta de ar e também outros sintomas. O diagnóstico de uma pessoa alérgica ele é feito a partir de exames que detectam os causadores dessa reação. Daqui a pouquinho vamos aprender muito mais sobre o diagnóstico e tratamento das alergias. Vamos conversar hoje aqui no nosso estúdio para tirar todas as suas dúvidas com a Cristiana Menezes, ela que é nutricionista. Também vai reforçar o nosso bate-papo daqui a pouquinho a Juliana Fontan. Vai reforçar o nosso bate-papo. Juliana, ela é dermatologista. Daqui a pouquinho vamos dar início à nossa conversa de hoje, mas a partir de agora vamos acompanhar uma reportagem sobre o tema com Guilherme Luiz. Confira! Nossa equipe veio até a Central de Alergologia do Recife para tratar sobre esse tema importante. De acordo com a Associação Brasileira de Alergologia e de Imunopatologia, a ASBAI, 30% da população brasileira tem algum problema de alergia. A doutora Débora Shaw nos atendeu em seu consultório, onde falou sobre os muitos tipos de alergia existentes. Pode ter alergia respiratória, que são as mais frequentes, como a asma, a rinite, pode ter também a conjuntivite, podemos ter também alergia na pele. Então, assim, realmente a gente pode ter alergia praticamente em toda parte do corpo. Assim como existem muitos tipos de alergia, as causas também podem ser as mais variadas. Os principais são os ácaros, são os bichinhos da poeira doméstica, como a gente fala, mas podemos ter também reações a medicamentos, a alimentos, a produtos que a gente entra em contato, dando as dermatites de contato. Então, é uma infinidade de coisas, pólens de plantas, frutas, alimentos em geral. Algo que a doutora quis deixar bem claro é que, às vezes, as pessoas confundem alergia com irritações. É preciso separar uma coisa da outra. E alguns fatores eles são irritantes, então é muito comum alérgico, quando entra em contato com ambientes com muita fumaça, cheiros fortes, achar que é alérgico, Então é muito comum, eu tenho alergia à fumaça, eu tenho alergia ao cheiro do perfume. Na verdade, são os agentes que nós chamamos de irritantes. Então, fumaça, cheiro forte, a mudança de temperatura também ocasiona crises alérgicas, mas não é que a pessoa seja alérgica a isso, a pessoa já tem uma alergia e esses fatores eles causam as crises, eles pioram o alérgico. E o ponto principal, por mais que a alergia seja muito incômoda, a automedicação pode ser prejudicial. O ideal é procurar um médico. Sempre comum a gente ver as pessoas pedindo ajuda a um vizinho, a um parente. Se você já é alérgico, já consultou seu médico, ele provavelmente vai ter lhe deixado um plano de ação, que a gente chama, quando você tiver uma crise ou se for necessário usar medicamentos para evitar as crises. Então, aquele que já foi diagnosticado, ele deve, quando tiver uma crise alérgica, tomar o medicamento que foi orientado pelo seu médico. Mas se você ainda não tem um diagnóstico, muitas vezes os sintomas eles podem se confundir. Então, você está retardando um diagnóstico de uma doença mais importante, mais séria. Então, o ideal é que, diante de um sintoma que persista, procure o médico para que tenha o diagnóstico e ele vai lhe orientar que medicamentos usar. Pois bem, muito importante essa orientação. Daqui a pouquinho teremos muitas outras dicas aqui no decorrer do nosso programa. Vamos falar sobre alergias dermatológicas e também alergias alimentares. Daqui a pouquinho vamos ouvir as nossas convidadas de hoje, mas agora é o momento que a gente abre o espaço do programa para que você que está em casa participe aqui conosco. Venha interagir com a gente. Hoje você pode interagir respondendo a nossa enquete.
A pergunta de hoje é a seguinte: você que está em casa já sofreu alguma crise alérgica? Já sofreu, não sofreu? Liga pra gente, a gente faz questão de saber a sua opinião. A gente se preocupa e muito com a sua saúde. A nossa linha interativa para você ligar e participar, 3424-1977. Liga pra gente, deixa a sua opinião e também deixa a sua pergunta sobre o tema. Caso você tenha alguma dúvida, também pode mandar pra gente através da nossa fanpage. Acesse lá na internet facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço na internet. Interaja com a gente, você pode interagir também através da nossa linha interativa, 3424-1977, 99418-1206, é o nosso WhatsApp. É muito importante a gente lembrar, porque você pode mandar através do WhatsApp quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho nossas convidadas terão o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, dentre as alergias, tem a alergia alimentar, que é uma reação do sistema imunológico que ocorre logo após a ingestão de um determinado alimento. Mesmo uma pequena quantidade do alimento que causa alergia em algumas pessoas, ela pode desencadear sinais e sintomas que costumam ali variar de gravidade. Em alguns casos, a alergia alimentar ela pode causar sintomas graves ou até mesmo aquela reação com riscos de vida. Então, muita atenção, porque o tema de hoje é muito sério, merece atenção e muito cuidado você que está em casa nos acompanhando. A partir de agora é o momento de dar boas-vindas aqui às nossas convidadas, dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Doutora Juliana Fontan, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada, é um prazer estar mais uma vez aqui. Cristiana Menezes, também seja mais uma vez bem-vinda aqui ao nosso programa. Obrigada. Esse tema é um tema bastante interessante e que causa muita confusão. Então, vamos tentar esclarecer um pouco e separar Com certeza. as dúvidas. A quantidade do produto ingerido vai determinar também o tipo de reação e, no caso, a intensidade dessa reação do organismo, ou está mais ligado à imunidade também? A quantidade não vai determinar. A gente pode dizer que depende. Depende da sensibilidade do paciente. Quando é um bebê, que é muito comum, a alergia alimentar ela é muito mais comum até os 5 anos de vida, que é quando o sistema imunológico está se estabelecendo, se desenvolvendo. Mais ainda do que os 5 anos, o primeiro ano de vida. E muitas vezes o bebê é tão sensível que ele reage às proteínas da dieta da mãe. Proteínas alimentares, da dieta da mãe. Então, a mãe toma leite, o bebê tem aleitamento materno exclusivo e ele apresenta, às vezes, sangramento nas fezes e etc. Em geral, não sei se 5% dos pacientes permanecem alérgicos a alimentos depois do 5º ano de vida. Das bebês e crianças que desenvolvem alergia alimentar, né, nesse primeiro tempo, apenas acho que 5% permanece alérgico ao alimento. O leite é um grande alérgeno na primeira infância, mas depois o paciente tende a evoluir, principalmente quando a alergia ao alimento é descoberta precocemente e que é afastado daquele ingrediente. E aí, quando é para ser afastado completamente. A gente diz que a dieta não tem que ser, ela tem que ser rigorosamente isenta. Então, existe uma expressão, não pode conter nem traços do alimento. O que são os traços? Vamos supor, uma indústria que fabrica um biscoito com uma receita que leva leite. E fabrica outro biscoito com uma receita que não leva nem leite, nem manteiga, nem nenhum ingrediente. Então, é uma receita isenta, mas ele usa o mesmo maquinário. Então, ali pode haver a contaminação. Por quê? Por mais que uma indústria limpe o maquinário, ela não pode garantir que houve uma limpeza rigorosa. Então, a gente ali diz que pode conter alguns traços da proteína do leite. Tem algumas crianças que reagem àqueles traços. Tem crianças que não reagem mais, que elas já estão numa fase de remissão da alergia, elas já estão numa fase de amadurecimento do sistema imunológico e que elas começam a não se sensibilizarem mais com aquela pequena porção. Então, realmente, essa conduta precisa ser minuciosamente apoiada pelo médico do paciente. O fato é que nem as famílias devem tirar os alimentos antes de um diagnóstico preciso, porque a retirada de um alimento pode causar uma desnutrição, porque depende da substituição, e nem ela deve
expor o paciente àquele alérgeno sem que seja conduzido por um médico. A Cristiana falou algo interessante, essa questão do contato, né? O próprio maquinário pode contaminar aquele produto e no caso, a pessoa pode ter uma reação alérgica. Algumas pessoas também têm alergia de contato, né? Basta uma substância tocar na pele que causa ali uma irritação, ou às vezes até um edema, né, doutora? Por que algumas pessoas têm essa facilidade, essa sensibilidade maior para desenvolver esse tipo de alergia? É do organismo. É do sistema imunológico, como foi falado no início do programa, e diferente da alergia alimentar, a dermatite de contato, ela geralmente acontece nos adultos. E geralmente são com substâncias que a pessoa foi sempre acostumada a ter contato. Por exemplo, um pedreiro que sempre foi acostumado a trabalhar com cimento, de uma determinada idade pode acontecer de ficar alérgico ao cimento e não poder mais se expor àquele contactante. Porque quando o paciente desenvolve uma alergia de contato, uma dermatite de contato, eu costumo dizer que a dermatite de contato não tem cura. Você vai ter que afastar aquele agente que lhe dá aquela alergia. Seria a cura do paciente, seria afastar aquele agente. Essa dermatite de contato pode ser a um perfume, por exemplo? Pode. A o que mais? A dermatite de contato é bem variável, amplo, né? Então, o mais comum é níquel, que é bijuteria, e a gente vai muito pela localização. Então, às vezes, o paciente está com uma alergia na região cervical, aqui no pescoço. Aí, nessa região, geralmente é colar, ou brinco que bate, ou perfume, tem gente que tem mania de colocar assim na região do pescoço, né? Algum produto para o cabelo, que o cabelo bate. Então, depende da topografia da alergia, para a gente saber o que está causando aquela alergia. Não tem cura, o ideal é se afastar do produto. Mas na alergia alimentar, muitas pessoas costumam tomar, às vezes, antialérgico. Vou tomar um antialérgico para poder meu organismo suportar um pouco o que eu tenho alergia. É algo racional de fazer, doutora? Ou não? Não pode fazer isso? Você já também viu isso no consultório? Sim. Algum depoimento desse? Isso principalmente com adulto. Né, Isso, Juliana? Então, o adulto, ele é muito treloso, porque ele não percebe o risco de morte. Ao contrário da criança, em geral, a alergia na criança, ela pode ter uma manifestação de 3 ordens. A alergia alimentar, ou digestiva, que é fácil, porque vai ter diarreia, ou vai ter sangue nas fezes. Quando acontecem essas manifestações, a família não tem nenhuma dúvida, ela mesma tem medo. Pode ser uma alergia respiratória, que às vezes é de difícil associação. Como é que você toma leite, ou você come soja, ou come ovo, e coriza, e tem sinusite, é muito mais difícil de associação. E pode ser alergia cutânea também. Né? Às vezes a criança, eu tenho casos de crianças que um amiguinho beijou, bebeu leite na escola, beijou e o olhinho inchou, ou a boca ficou, então a avó deu um abacate com leite, ele cuspiu e aquilo onde passou o leite, ficou aquilo um rastro vermelho, uma marca, né, o rastro por onde o leite tocou. Nessas situações, e quando se trata de criança, as famílias são muito zelosas. Elas procuram médico, pediatra, ou alergologista, ou gastroenterologista, enfim, alguém que está dando assistência. O caso do adulto é que ele, como disse a doutora Juliana, ele nunca foi alérgico, ele sempre comeu camarão. Camarão é um clássico. Então, sempre comeu camarão. Um dia, teve reação, mas ele adora camarão. Aí, o que é que ele faz? Eu vou para a praia, eu vou tomar um antialérgico, o pior é tomar o corticoide, né? Que os pacientes são muito mais confiantes de que não vai... E aí, vou comer. Quer dizer, se expor aquele alérgeno, pode ser um grande risco. Nunca aconteceu, mas no dia que acontecer, pode ser uma situação muito grave. Então, na verdade, o antialérgico ou o corticoide, ele vai atenuar a intensidade da resposta, mas ele não vai evitar. Agora a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Voltamos com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre alergias. Isso mesmo, e a partir de agora vamos acompanhar as notícias da internet sobre este tema e quem vai trazer as informações a partir de agora é a Tânia Silva. Olá, Tânia! Oi, Valdson, ótima quarta para você.
Para vocês que estão nos acompanhando, hoje a notícia é do site da revista Exame. O inverno chegou e a rinite também. Veja como evitar as alergias. A rinite e outros problemas alérgicos costumam ficar ainda mais intensos com a chegada das estações mais frias, mas alguns cuidados podem aliviar os incômodos. De acordo com o professor de otorrinolaringologia, Dr. Olavo Mion, nessa época do ano, os cuidados com as vias respiratórias devem ser redobrados. O médico recomenda evitar ficar muito exposto à fumaça, à poluição e ao uso do ar-condicionado. Já em casa, a dica é nunca usar o ar-condicionado e evitar varrer ou aspirar a casa. O ideal é retirar o pó do ambiente com um pano úmido. E a gente vai saber outras dicas lá no estúdio com o Valdson Balbino. Valdson, voltamos com você. Tânia Silva, muito obrigado por essas informações. E antes de ouvir outras dicas sobre o tema de hoje, a gente vai, a partir de agora, descobrir o que é mito e o que é verdade. Você trouxe aí algumas informações interessantes da internet sobre a rinite alérgica, que muitos médicos costumam chamar de rinocinusite. A partir de agora, a gente vai aqui conferir no nosso telão o que é mito e o que é verdade sobre alergias como um todo. Alergia alimentar, alergia dermatológica também. E a primeira informação que chega pra gente é a seguinte, Cristiana e também Juliana Fontan. Olha só, alergia alimentar, ela é causada por um sistema imunológico fraco? A gente poderia chamar esse sistema imunológico de fraco ou incompetente, doutora? Na verdade, é às vezes até exacerbado esse sistema imunológico, ele é né? fraco, é forte é demais. Forte demais, né? exatamente. Ele é muito sensível, ele reage a pequenas doses. Ele interpreta como aquela substância está sendo uma agressão e ele tenta se defender. É mais ou menos isso? É como se fosse uma batalha ali, tentando defender e por isso provoca essas reações? A grosso modo falando, seria isso? Exatamente. Ok, vamos conferir agora a próxima tela para a gente descobrir se se trata de um mito ou de uma verdade. Só crianças que pegam micose? É verdade, doutora? Não, isso não é verdade, mas tem uma certa verdade aí que é a micose do couro cabeludo, que é um fungo, né, no couro cabeludo, é muito mais comum em crianças, porque no adulto, nós adultos produzimos um tipo de óleo graxo no cabelo que são fungicidas. Então, crianças têm mais, sim, micose no couro cabeludo. Mas micose, a tinha, né, que a gente chama no corpo, em geral, pode dar tanto em adulto quanto em crianças. Ok, vamos à próxima informação. Temos aqui outra tela, mito ou verdade, que a alergia alimentar, ela é hereditária. Mito ou verdade? Meia verdade. A alergia é hereditária. Pode ser pais alérgicos, pais têm rinite, têm outras manifestações, porque na verdade a alergia é um quadro, é reação. Agora, como ela se manifesta, a que eu desenvolvo alergia, é muito do organismo. Pode acontecer, o pai teve alergia a leite quando era pequeno, a criança poderá ter alergia a ovo, não necessariamente a leite. Agora, é comum filhos de alérgicos desenvolverem alergia, né? Agora, aí realmente é muito individual. Ok, ótima explicação. Vamos agora a uma próxima tela, descobrir se é mito ou verdade. A micose, ela é contagiosa? Será? Eu vou esclarecer só um detalhe, que a micose, apesar de estar nesse quadro aqui, ele não é uma alergia, tá? Mas é um fungo e a micose é sim contagiosa. Próxima informação, mito ou verdade, vamos conferir juntos aqui no nosso telão. O único modo de combater a alergia é banindo totalmente o alimento da dieta? Mito ou verdade? Essa é verdade. O combater a alergia alimentar, claro. Então, se de fato o paciente está apresentando alergia, ele precisa... Tem dois tratamentos que são bem distintos. Tem o tratamento da criança e tem o tratamento do adulto. O tratamento da criança é conduzido pelo médico, precisa ser bem conduzido pelo médico. Há 15 anos atrás, se imaginava, se pensava, se dizia, né, todos os guidelines e todos os protocolos era, quanto mais tempo a gente passar sem ter contato com aquele alimento alergênico, mais protegida a gente estará. A criança, falando, mais protegida a criança estará. Ou o bebê ou a criança pequena. Depois, isso se percebeu que não era bem assim, que era preciso tirar
absolutamente, rigorosamente o alimento da dieta por um tempo, que esse tempo é preciso ser combinado com o médico, ser estabelecido pelo ou alergista, ou imunologista pediátrico, ou gastroenterologista. E depois é preciso planejar a reexposição daquela criança, daquele bebê, àquele alérgeno. De que maneira? Precisa combinar com o médico. Por quê? Pode ser que seja um modo de reexposição intra-hospitalar, dependendo da reação do paciente. Se for uma reação com risco de morte, ele precisa ser exposto dentro do hospital, com todos os cuidados de segurança, de emergência, mas precisa ser exposto. Se for uma manifestação mais benigna, como uma manifestação só cutânea ou uma manifestação gastrointestinal, que não tem grande risco para o paciente, isso pode ser feito em domicílio, mas precisa ser rigorosamente combinado com o médico assistente. No caso da alergia dermatológica, né, que acarreta ali a nossa pele, o couro cabeludo, enfim, pode ser grave ao ponto também de ser um risco de vida para o paciente? Geralmente a dermatite de contato geralmente não causa risco de vida. Outra coisa que manifesta muito na pele é a dermatite atópica, que foi falado no começo do programa, que são crianças alérgicas, tipo crianças que têm rinite, têm asma na pele, se manifesta de forma de dermatite atópica, também não tem risco de vida. Urticária também é um tipo de alergia? Isso que eu ia chegar agora. Na verdade, há uma manifestação que dá na pele, que é a urticária. Aí geralmente é associado ou a alimentos ou a medicamentos. Aí nesse caso, em alguns pacientes, não em todos, podem desenvolver uma forma que a gente chama de angioedema, que dá edema na face, edema de vias aéreas, aí sim poderia levar a um risco de vida. Ok, vamos conferir aqui no nosso telão o que diz o outro tópico para a gente descobrir se é mito ou verdade, que o ar-condicionado ele pode ser um aliado no combate à brotoeja. Nesse caso é verdade, porque a brotoeja não é uma alergia, a brotoeja é uma reação do organismo ao calor. Então, o ar-condicionado aí seria um indicado para quem tem excesso de brotoeja. Para quem tem também rinite, quem tem sinusite, aí não. Tem que estar se preocupando com o ar-condicionado, que nesse caso específico não é um aliado. Se tiver poeira no ambiente, esse ar-condicionado vai ajudar a propagar essa poeira, com certeza vai ter uma crise alérgica. Resseca também, não é? Acho que Exato, eu penso também. Que é porque tanto tem a questão, eu penso que o que eu percebo é que tanto é pela questão do ressecamento, que é muito ruim para a alergia, como também, que é um irritante, né, o ar seco, como também a questão da higiene dos filtros dos ar-condicionados. Que pode conter fungos, né, poeira e tudo. Que é mais difícil de manter, principalmente em ambientes de trabalho. Numa casa a gente consegue manter uma higiene de filtro melhor. Então vamos aqui à próxima informação, vamos descobrir se é um mito ou uma verdade. As alergias alimentares, elas são para a vida toda. Mito ou verdade? De novo, é uma meia verdade. Depende de quando, da idade. Se for de uma criança ou de um bebê, ela pode ser só naquela pequena infância, primeira infância. Mas se for de um adulto, quando ela se manifesta na vida adulta, em geral, é para a vida toda. No caso da dermatológica, também é para a vida toda ou não? Geralmente as dermatites de contato são para a vida toda. A dermatite atópica, que é mais comum em crianças, geralmente tende a melhorar com a idade. Mas existe, lógico, adultos que persistem com a dermatite atópica. A gente falou, e a doutora Cristiana explicou para a gente, que não é interessante que se faça aquela combinação, né? Tomar o antialérgico para poder ingerir aquele alimento. No caso da dermatite atópica ou uma urticária, por exemplo. Eu posso tentar passar um hidratante para tentar amenizar o contato da substância que provoca alergia com a minha pele ou não? Só o contato, mesmo com hidratante, esse contato é suficiente para desencadear uma crise alérgica? Pois é, não existe nada que possa evitar nesse sentido. Inclusive, vou dar um exemplo aqui, um paciente que tem alergia a couro. Às vezes bota a carteira de couro no bolso da calça. Não está tendo contato direto com a pele e mesmo assim, a questão daqueles traços que a gente falou, podem se manifestar com coceira e dermatite por aquele contato até indireto. Por quê? Essa substância ela precisa entrar na pele, ela entra na pele para poder provocar essa reação? É assim que a gente compreende ou não? Não, só o contato mesmo com a pele já é suficiente para desencadear todo o processo de alergia. E quando esse contato é por muito tempo, chega a penetrar a pele, doutora? Ou não? Não. É mais a maioria das vezes é mais localizado na pele mesmo, não tem uma penetração mesmo. Vamos agora à próxima informação. Temos aqui outra tela para deixar você que está em casa bem informado sobre o tema do nosso programa. Volta mais uma vez aqui a debate a alergia ao leite. A alergia ao leite é a mesma coisa que intolerância à lactose? Mito
ou verdade? Eu vou dizer que é um mito Muito e a doutora Cristiana vai responder o porquê que é um mito. Esse aluno já escutou essa aula várias vezes. Então, são rigorosamente distintos, né? A alergia alimentar é sempre causada por uma sensibilidade à proteína. A intolerância à lactose, especificamente, ela é causada por uma sensibilidade à dose do açúcar do leite, que é a lactose. Então, o intolerante, ele pode ser um intolerante leve, ou pode ser um intolerante mais grave. Não é grave, mas é mais... ele pode ter uma intolerância mais leve, no sentido de que ele tolera alguma dose da lactose, e tem o outro que tem uma intolerância mais importante e não tolera dose nenhuma. Então, são absolutamente distintos. O que é que tem de semelhante? Todos os dois estão no leite. Não tem como a gente ter leite sem proteína do leite. Então, o alérgico a leite não pode ter nenhum contato com nenhum leite, nenhum derivado do leite, inclusive a manteiga, que é super pobre de proteína, mas ele não pode ter contato com a proteína do leite. No caso da intolerância à lactose, como lactose é um açúcar que tem 2 moléculas, e a gente tem no organismo da gente, naturalmente, a substância, a enzima que quebra essas 2 moléculas, separando uma a uma. E o intolerante, ele não tem essa enzima, consequentemente ele não separa, consequentemente essa molécula continua um disacarídeo, desce para o intestino e vai ter diarreias ou desconforto, distensão. E o que a gente pode fazer, que a indústria já está fazendo, é adicionando essa enzima que nós produzimos no nosso intestino, adiciona a enzima no produto, então vai fazer um queijo, adiciona a enzima no leite, que vai fazer o queijo, então aquele queijo já não vai ter mais lactose, vai ter glicose e galactose. E aí ali tem muitas pessoas que toleram, porque a gente não pode dizer que houve uma ação plena, ou seja, a enzima quebrou rigorosamente todas as moléculas de lactose. Às vezes sim, às vezes não. Então tem pessoas que mesmo com a enzima não tolera, que tem só intolerância à lactose. Qual é o dano? Se eu tenho intolerância à lactose, se eu estou com vontade, hoje eu vou para uma festa e quero comer um brigadeiro. Eu sei que eu tenho intolerância, eu sei que eu vou passar mal. E eu quero comer o brigadeiro. Eu posso? Teoricamente, sim, porque eu já sei o que eu vou ter. Se eu tiver uma diarreia, eu preferi ter a diarreia do que não comer o brigadeiro. Depois daquilo, o intestino vai ter gases, eu vou ter um pouquinho de cólica, etc., mas aquilo não passa desse desconforto transitório. No caso da alergia, não é assim. Uma vez que aquela proteína entrou em contato com o sistema imunológico, ela ativa o sistema imunológico, ela vulnerabiliza o sistema imunológico. Então, o dano não é só... Às vezes a pessoa nem sente nada, mas o dano já está acontecendo. Então, o alérgico, ele tem que ser muito rigoroso e caxias na dieta. O intolerante, a gente pode dizer que depende do que ele quer pagar, depende do preço que ele quer pagar. Ok, ótima explicação. Vamos aqui descobrir em mais um tópico se é mito ou verdade que o suco de limão, ele acaba com as micoses? Verdade? É um mito? Pode se passar na pele ou vai queimar a pele? Pode agravar ainda mais? Pois é. O suco de limão, ele não tem nenhuma capacidade fungicida, né? Micose é um fungo. E é muito perigoso, sim, porque o suco de limão, ele pode provocar uma dermatite que a gente chama de fitofotodermatite. Em contato com luz do sol, ele pode causar queimaduras até com bolhas na pele. Ok. Outra tela, outro ponto, mito ou verdade? É possível consumir uma pequena quantidade de alimentos sem deflagrar ali uma crise alérgica? Mito ou verdade? Deflagrar uma crise que a pessoa perceba pode ser, mas o organismo vai ter resposta. Se ele é alérgico àquele alimento, pequenas quantidades vão desencadear uma reação alérgica. Não necessariamente ao ponto de ser percebido como uma crise. Mas se for cumulativo, em algum momento aquela crise vai acontecer. Ok, já temos algumas participações através da nossa fanpage e também através do nosso WhatsApp, 994181206. Você pode acessar nosso WhatsApp, mandar aí quantas dúvidas você tiver, que daqui a pouquinho nossas convidadas vão começar a responder a essas dúvidas. E tem aqui uma participação da Bruna Silva, ela quer saber o seguinte: além das mãos, quais são os outros locais onde aparecem alergias com frequência? Quais as regiões do corpo, né, que podem também ser acometidas por alergias de contato?
Então, a dermatite de contato, como eu falei no começo, vai depender do local da exposição. Por exemplo, alergia a couro, aí, dependendo da sandália de couro, vai ser no dorso do pé a manifestação. É muito comum alergia a produtos de detergente para lavar prato, de lavar roupa, aí você vai ter alergia no dorso da mão. Como eu falei anteriormente, colar vai ser alergia no pescoço. Também com essa questão do níquel, muitas vezes o cinto, você tem aquela fivelinha do cinto, então muito comum na região do abdômen o paciente ficar com alergia de contato naquela localização. Então até a topografia da alergia vai nos dar a dica do que está causando aquela alergia. Em relação ao leite, falando ainda do leite, né? Muita gente tem a resistência, né, de não querer substituir o leite porque acredita que a concentração de cálcio no leite é mais interessante do que em outros alimentos. Para orientar quem está em casa nos acompanhando, outros alimentos podem substituir o cálcio que é encontrado no leite, doutora? Ou a gente só encontra em grande quantidade ali no leite, por isso deve-se insistir em tomar esse alimento? Veja, leite é bom para quem ele não faz mal. Certo? Então, se eu não tenho nenhuma reação com leite, eu devo tomar leite, queijo, etc. Posso. Não é que deve, a pessoa não tem que consumir o leite, ela pode consumir o leite. Em quem tem sensibilidade, de alguma maneira, ou intolerância ou alergia. Alergia não pode de jeito nenhum, intolerância depende, como eu já falei. Agora, o que a gente vê na prática é que, para que a pessoa substitua a quantidade de cálcio que tem no leite e nos derivados com outros alimentos, por exemplo, sardinha é riquíssimo, o brócolis é riquíssimo, a soja, não o leite de soja original, aquele leite extraído do próprio grão, porque o cálcio da soja fica na parte sólida. Quando a gente vai fazer um leite de soja em casa, ou um leite de coco, que é muito comum na nossa cultura. Então, a gente quer que faz com leite de coco? A gente pega o coco ralado, bate no liquidificador, com um pouquinho de água, e a gente depois extrai. Se fizer isso com a soja, ou seja, deixar a soja de molho, for bater ela no liquidificador e extrair, o cálcio da soja não vai ficar no caldo, vai ficar no sólido. Então, o leite de soja caseiro não tem cálcio. O cálcio está na bucha, no sólido da soja. Tá certo? Agora, os leites de soja do mercado, que a gente não gosta de chamar de leite, a gente chama popularmente de leite, né? Leite tem que ser produto de um mamífero, da fêmea de um mamífero, né? Então, vegetal não é mamífero, consequentemente não produz leite, mas são caldos, sucos, extratos daqueles vegetais. Esses alimentos naturalmente não têm o cálcio. Se for industrializado, o que é que a indústria faz? Ela corrige o cálcio para que aquele produto seja um substituto. Então, é preciso realmente a ajuda de um nutricionista para calcular como a pessoa vai repor. Porque, por exemplo, sardinha é riquíssima, riquíssima, riquíssima. 2 sardinhas equivale a meio litro de leite quase. Só que quem consegue comer 2 sardinhas todos os dias, rigorosamente o ano inteiro? Como é mais fácil? A gente tomar leite todo dia ou comer sardinha? Sardinha é um alimento de sabor muito forte. Então, essa substituição é possível, claro que é possível. Senão o vegetariano não tinha cálcio, tá certo? O vegano não teria cálcio. Mas é preciso que faça uma substituição mais inteligente, mais elaborada e que o nosso cotidiano brasileiro, aqui pernambucano, recifense, a gente não tem a cultura. Por exemplo, o brócolis, ele entra como decoração no prato. Ele não entra como um ingrediente importante. Ninguém come brócolis na mesma proporção de um prato que come feijão todos os dias. A gente consegue comer feijão todo dia. Muita gente consegue comer feijão todo dia, mas não consegue comer brócolis todo dia, na mesma quantidade que precisaria. Então, muitas vezes, o que é que a gente faz? Quando a gente retira o leite, a gente profissional da nutrição, a gente calcula, o médico também calcula a suplementação através mesmo de fórmula manipulada ou através de fórmulas encontradas em farmácias convencionais. Porque a gente sabe que é difícil. A gente, como nutricionista, sabe que é muito difícil manter uma dieta adequada no cálcio, e é muito grave porque na infância o cálcio é extremamente importante. A Cristiana falou algo muito interessante, porque a gente só toma conhecimento de todas essas informações procurando um especialista. No caso da alimentação, tem que se consultar o profissional da nutrição para tirar essas dúvidas.
A gente aqui traz algumas informações, mas no geral como um todo, porque todo tratamento ele é individualizado. Na dermatologia também. Se eu tenho alguma reação a algum determinado produto ou objeto que entre em contato com minha pele, não é indicado que eu procure o vizinho que teve um problema parecido e passou algum creme, alguma pomada, e eu vou ter que passar também que eu vou ficar bom. Não é assim também. Problema na pele, quem vai tratar é o dermatologista. É muito comum, a gente, principalmente quem tem alergia, aí não sabe o que é, acha que é uma micose, aí passa um antifúngico, aí piora mais ainda, o contato vai piorando. Produtos à base de aroeira, a população gosta muito. E a aroeira, ela é muito alergênica, ela dá piora e muito a dermatite de contato. Então, nessa tentativa de melhorar, termina agravando o quadro. E muitas vezes a gente recebe pacientes com o corpo completamente acometido da alergia, que era uma alergia que era para ser só localizada. Ela pode se espalhar, doutora, quando... Na verdade, a alergia, vamos dizer, ela tem uma alergia localizada ao relógio. Aí começa a se desesperar, aí passa um antifúngico, aí depois passa um sabonete de aroeira, aí começa a ter alergia no corpo todo, não por conta do relógio, mas por conta do sabonete de aroeira e entra, aí começa a infectar a pele e vai complicando a situação. Porque no caso da alergia, há uma sensibilidade, a diferença é exatamente a alergia e a intolerância. Se fosse falar da pele, do relógio, se eu tivesse só intolerância, eu podia ficar algumas horinhas com o relógio, aquilo ia ficar só vermelhinho, e eu tirava o relógio e aquilo passava. Entendeu? Mas não é assim. A alergia, ela manifesta naquele lugar, mas na verdade, ela desencadeia reações sistêmicas. Assim, o sistema imunológico, é como se fosse, eu comparo mais ou menos como uma polícia estressada. Você tem uma polícia num local que tem baixa criminalidade, a polícia é tranquila. Quando é um local de alta criminalidade, o policial ele é estressado. Então, ele reage a tudo, tudo. Uma pessoa pulou, ele já vai achar que é um assaltante, o outro... A gente aqui em Recife, infelizmente, vive assim, assombrado. Chega uma pessoa no carro, a gente já toma um susto. Porque a gente, então, o sistema imunológico de um alérgico, ele é assim, estressado. Tudo que se aproxima, ele já reage, já se estressa. O que Juliana estava falando dessa questão de se espalhar, é porque ali começou, mas desencadeou uma sensibilidade do organismo. Resultado, a pessoa colocou outra substância que também é alergênica, aí espalha. Não é que espalhou, como ela disse bem direitinho. Não foi contagioso. Né? Exatamente, não é contagioso, mas é porque a sensibilidade vai... E na criança, no bebê, a gente vê muito. É alérgico a leite, aí a gente tira o leite, a proteína do leite. Mas, às vezes, é preciso também, dependendo tira o leite e não melhorou totalmente. A gente, às vezes, faz, como a gente diz assim, cava mais um pouquinho. Então, tira alguns alergênicos para evitar porque o organismo está sensível. Então, por que ele está sensível ao leite? Ele pode reagir à soja, pode reagir ao ovo, pode reagir aos crustáceos, pode reagir às oleaginosas. Então, é melhor, naquele momento de observação, tirar esses alimentos da dieta da mãe, principalmente porque criança não come, bebezinho não come crustáceo, não come, mas está amamentando. Então, tira da dieta da mãe. Nessas horas é muito importante realmente o apoio do nutricionista, porque coitada da mãe, está amamentando, fica sem leite, sem soja, sem ovo, sem crustáceos. Então, assim, a dieta fica muito... E ela nunca viveu aquilo, ela não tem a criatividade de como substituir. Então, a gente que no dia a dia lida com essas dificuldades, a gente consegue dar algumas sugestões e calcular, porque se não conseguir nutrir a mãe com o que ela come, a gente precisa fazer uma suplementação, porque tem que lembrar que ela está alimentando dois. Então, o leite dela para o bebê não vai ficar fraco, desnutrido. Ela está gastando o potencial dela, então a gente precisa cuidar dela para que ela consiga, porque inclusive o melhor tratamento da alergia do bebê, além da dieta de exclusão, é o próprio leite materno. Então, o leite materno, além de ser o nutriente do bebê, ele é ainda tratamento médico do bebê. Então, é preciso ter muito cuidado com essas mães, porque elas ficam extremamente irritadas, extremamente estressadas, não dormem, não comem direito, não podem sair, não podem passear. É um momento muito sensível, o pai precisa dar muito apoio nessas horas, não fazer inveja para a mãe, né, de dizer assim, eu posso comer, você não pode. Né, a gente quer torcer o pescoço desses pais. Hoje os pais estão muito melhores, muito mais parceiros, né, no processo.
Enfim, ótima explicação, deu para compreender direitinho. Vou pedir licença mais uma vez aqui às convidadas. A gente vai a um rápido intervalo. Você tem dúvidas, pode mandar para a gente. 3424-1977, 99418-1206. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje aqui no nosso programa estamos aprendendo mais sobre alergias, isso mesmo. No bloco anterior a gente respondeu algumas dúvidas que chegaram através da nossa linha interativa. Nesse bloco também vamos começar já respondendo a sua dúvida. Estão chegando várias perguntas aqui na nossa linha interativa e também no nosso WhatsApp. Então vamos conferir de quem é agora a primeira dúvida para a gente repassar aqui para as nossas convidadas. A Júlia Duarte ligou para a gente e disse o seguinte, perguntou o seguinte: água da piscina, ela pode piorar as manchas ali na pele causadas pela má circulação? Ela disse que faz hidroginástica cerca de 30 a 40 minutos. Júlia Duarte, de Jardim Atlântico, Olinda. Não, Júlia, a água da piscina não vai piorar esse tipo de mancha. A gente chama de dermatite ocre, aquelas manchinhas escuras na perna, né, devido à má circulação. Inclusive, a hidroginástica pode até te ajudar nesse retorno venoso e melhorar a circulação por aí. Ok, dúvida respondida. Vamos agora a uma próxima pergunta. A próxima pergunta é da Martisael dos Santos, de São Lourenço. Martisael quer saber o seguinte, é o nosso telespectador, Martisael. Ele diz o seguinte: quais os sintomas de quem tem alergia ali ao ovo? Adulto ou criança, Martisael? Porque a criança, como eu falei, ela pode ser uma reação digestiva, pode ser uma reação respiratória e pode ser uma reação cutânea. O ovo, no bebê, ele tem uma presença muito de dermatite. Então, depende muito, tá certo? Mas é preciso que realmente seja observado por um médico. No adulto ele é mais grave, doutora? Você perguntou assim, a distinção se é Não, adulto, porque criança? assim, o adulto, eu nem sei exatamente como é que seria a manifestação da alergia do ovo no adulto, Juliana. Na verdade, quando a gente tem uma dermatite, uma alergia, né, uma dermatite atópica exacerbada, a principal causa não é alimentar. No nosso dia a dia, a gente tem muita dermatite atópica e não é alimentar. Então, casos mais graves, que não são resistentes ao tratamento clínico, que são mais extensos, aí a gente vai pensar na alergia alimentar e a gente vai fazendo por exclusão o que é que pode estar dando aquela alergia. Por isso que eu perguntei, porque é difícil, não é tão comum mesmo um adulto. Eu tenho algumas crianças que desenvolveram alergia a ovo até os 5 anos e continuaram alérgicos ao ovo. Mas, muitas vezes, eles ficam alérgicos, por exemplo, ao ovo, o ovo ao vivo, como a gente diz, o ovo mexido, o ovo cozido. Mas tolera o ovo que contém na massa do macarrão, tolera o ovo no bolo, sabe? Então, e às vezes, uma alergia alimentar, ela é reproduzível. Por exemplo, se eu tenho alergia respiratória, quando eu como ovo, um bebê come ovo e ele tem uma alergia respiratória, todas as vezes ele vai ter alergia respiratória, ela não muda de manifestação, não. Se é digestória, ele tem diarreia, fezes com sangue, colite, vai acontecer aquilo sempre. Aquela reação vai ser sempre observada no mesmo tecido, no mesmo sistema, onde foi a primeira manifestação. Então, realmente é preciso identificar por que ele está pensando na alergia ao ovo. Ok, vamos responder agora uma próxima pergunta. A dúvida foi respondida do Martisael. Agora o Marcelo da Silva, de Jaboatão, ele diz o seguinte: todos os dias, quando como farinha e feijão no almoço, começo a espirrar. Por que isso acontece? Uma vez eu vi uma explicação de um otorrino que poderia ser uma reação vagal, não da farinha com feijão, mas provavelmente ou do feijão quente, ou da pimenta no feijão, que é uma reação de uma coriza, e nele pode acontecer com espirro.
Isso porque, por exemplo, isso acontece comigo, eu não tenho alergia alimentar, não tenho alergia a nada, mas eu tenho uma rinite somente na hora da refeição e principalmente quando eu me alimento de alimentos quentes. Né? E como é que eu descobri isso? Eu não percebia, mas um dia eu estava comendo uma pizza e meu filho se engasgou com um talinho do orégano e eu precisei ir no otorrino com ele na emergência para poder tirar o talinho do orégano que ficou preso na garganta, ele estava muito agoniado. E aí a consulta foi 2 minutos. E eu perguntei, porque aí eu comecei a corizar e na hora eu estava na frente do otorrino e comecei a perguntar a ele, e aí ele disse, porque é uma reação absolutamente curiosa, e até eu acho inconveniente e desagradável, porque eu não tenho coriza nunca, mas eu tenho exatamente na mesa, na hora de uma refeição, mas é uma reação vagal mesmo ao estímulo do quente, ou quente de temperatura, ou quente do picante, né, da pimenta, de um tempero. É inconveniência só, mas isso provavelmente não tem nenhuma... Não é uma alergia, não. É uma reação do nervo, do estímulo. Vamos agora a uma próxima pergunta. Deve ser isso que ele deve ter. Próxima pergunta, outra dúvida aqui da Josefa Maria de São Lourenço. Ela diz o seguinte: há 3 anos percebi que ao tocar na palha do milho, quando essa palha do milho toca na minha mão, a mão começa a coçar muito e ela fica irritada. Quando como alimentos com milho, meus lábios eles ficam grossos, né? Já os enlatados, eles me causam formigamento nas mãos e coceira. Por que isso acontece? Né? E o que é que ela deve fazer? Essa paciente mesmo, Dona Josefa, ela mesmo já se deu o diagnóstico. Ela conseguiu identificar que é ao milho a alergia dela, né? Então, como a gente falou durante todo o programa, ela tem que se afastar daquele alimento. Ela não tem que ficar fazendo repetindo, porque cada vez vai piorar mais a alergia. Então, ela já identificou que isso é bom. O difícil é quando o paciente não sabe ao que é e a gente tem que fazer várias provas, né? No caso dela, é afastar do milho mesmo. Precisa fazer algum exame para ter um diagnóstico mais preciso ou não? Já que ela sabe que aquilo causa alergia, ela fica distante. Ela já fez o próprio teste. Isso. Porque ela fez a retirada, ela fez a reexposição. Na reexposição, ela respondeu com alergia. Ela retirou. Ela testou o milho de várias formas. Testou o milho cru, que é quando ela toca na palha. Ela testou o milho cozido. Ela testou o milho enlatado. Ela testou, provavelmente, o cuscuz. Então, ela testou de várias apresentações e ela respondeu negativamente com alergia a todas as apresentações do alimento. Nesse caso, é o melhor diagnóstico mesmo, essa terapia de exposição e de reexposição que a gente diagnostica mesmo. E o melhor tratamento é se afastar. É se afastar. O único tratamento né? é se afastar. E eu brinco que o que está ruim ainda pode ficar pior. Então, realmente, a gente aconselha que ela não entre em contato com o milho mesmo. E se for preparar milho para a família, algum alimento de milho, de preferência até que ela use uma luva de proteção, para ela não ter contato, porque ela pode ter uma reação até um dia pior. Ok. Dúvida respondida da Josefa Maria. A você que mandou sua pergunta, muito obrigado. A gente vai conferir agora as dúvidas que chegaram através do nosso WhatsApp. Você que acessou 99418-1206, preste atenção que a gente vai responder aqui mais dúvidas, chegando muitas perguntas, muitas participações. Vamos ver aqui as perguntas. Tem aqui que eu selecionei sobre a lactose, né? Que tem muitas dúvidas. A pessoa se identificou, deixa eu ver, não se identificou, mas diz o seguinte: está com a dúvida. A lactose, ela diz que é, por definição, glicose mais lactose. Galactose. Muitos alimentos que têm 0 lactose têm galactose. Esse tipo de alimento, ele pode ser consumido por pessoas que têm intolerância à lactose ou fará alguma reação, né? Lactose é galactose mais glicose. Então, a intolerância é a lactose, que é a conjugação, são 2 moléculas de açúcar, uma chamada glicose e a outra chamada galactose, quando elas estão ligadas, porque a gente ingere elas 2 ligadas por uma ligação química e a gente tem a faca que corta essa ligação química, que é a enzima, no nosso intestino. Quem não tem, vai ter uma reação. Então, se eu como lactose e eu não tenho essa enzima, eu vou ter desconforto. Se a indústria usa essa enzima que meu corpo não produz e quebra essa ligação, eu já não vou ter mais a lactose. A pessoa é intolerante à lactose. Existe, sim, uma doença
que não é uma doença, é uma doença congênita, é um defeito congênito no metabolismo da galactose. Isso é outra coisa. Então, quem tem esse defeito congênito, nasce com esse defeito, então realmente não pode consumir absolutamente nenhum derivado de leite, porque todo leite vai ter galactose, certo? Então, no caso dela, que é intolerante à lactose, ela pode consumir os produtos com galactose sem nenhum problema. Ok, vamos seguir aqui com mais participações através do nosso WhatsApp. Você que tem dúvidas, pode mandar para a gente. Olha só, temos aqui outra participação. A pessoa não se identificou, mas diz o seguinte: quero saber se o vinagre de maçã é bom para a micose. Vocês têm essa informação? Vinagre de maçã é bom para a micose? E para você que está interagindo com a gente lembra que são só mensagens de texto. Você manda sua pergunta, escreve sua dúvida no WhatsApp, manda para a gente. Não adianta tentar ligar para a gente, que a gente não vai poder atender aqui ao vivo. Mande sua dúvida que a gente está repassando aqui para as nossas convidadas. Será que o vinagre de maçã ele é bom para combater a micose? Não é. E a população é muito criativa, né? Querem passar de tudo, ouve o que o vizinho passou, e realmente não tem atividade antifúngica, a mesma coisa que eu falei do limão. Quando é fungo de unha, então, o paciente passa de tudo, até pinho-sol, sai botando um monte de coisa. É difícil de tratar fungo de unha. É bem difícil de tratar. O tratamento tem que ser com antifúngico, muitas vezes oral, tratamento por 6 meses. Então, não inventar de passar produtos caseiros, que isso não vai ajudar e pode até causar uma dermatite. Falar dessas receitas, né, que encontram muito na internet, tem essa aqui que está sendo bastante divulgada. Não sei se vocês já ouviram falar. A pessoa pergunta o seguinte: uma tampinha de leite de magnésio para 6 tampinhas de água é uma boa medida ali para a cura da rinite alérgica? Ela quer saber se é um mito ou é uma verdade. O otorrinolaringologista que esteve aqui no nosso programa, a gente já fez essa pergunta, ele disse que não tem nenhum embasamento científico para isso. Vocês têm algum conhecimento de que isso soluciona? Eu nunca nem tinha ouvido falar. A rinite alérgica? Eu não imagino como isso possa. Provavelmente não tem nada a ver mesmo. Por isso que é muito importante a gente conversar com quem entende, porque a gente procura na internet, muita gente compartilha um tanto que a gente acaba acreditando que é verdade, nem sempre é verdade. É interessante que você preste atenção a essas orientações que estão sendo repassadas. A gente está agora, nesse momento do programa, se despedindo aqui da nossa querida Cristiana Menezes, que tem um outro compromisso, vai precisar se ausentar nesse bloco do programa, mas desde já, doutora Cristiana Menezes, muito obrigado por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Volte mais vezes aqui ao nosso programa e vou abrir o espaço para o último recado. Considerações finais, fique à vontade. Então, eu gostaria de agradecer mesmo, né? Esse tema de alergias alimentares é um tema que eu gosto muito de esclarecer, porque a gente precisa ajudar a população a não sofrer, né? A gente precisa viver em paz. Então, fazer dieta sem ter uma indicação é muito ruim. Então, não pode glúten, não pode lactose, não pode vários alimentos. Mas será que não pode mesmo? Então, é melhor ouvir a opinião, ouvir e refletir sempre se aquela observação ela cabe na sua história. Se cabe, ótimo. Então, se você tinha algumas queixas e melhorou, ótimo. Mas se não, reflita, porque se privar de determinados ingredientes da dieta pode ser tão difícil, pode ser tão ruim, tão danoso, quanto talvez o que você pudesse imaginar que aquele ingrediente iria lhe fazer mal. Então, vale a pena realmente a gente ter um bom senso, ter lucidez, né? E a gente está sempre à disposição. Mais uma vez, para os esclarecimentos. Muito obrigado, Cristiana Menezes, ela que é nutricionista, especialista em alergias alimentares. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. A gente agora vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Boa sorte! Atenção, você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, preste bastante atenção às oportunidades que vamos mostrar a partir de agora aqui no nosso telão. Vamos conferir juntos aqui, olha só, uma vaga para assistente de logística de transporte.
Para preencher essa vaga, é preciso ter ensino superior completo, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 1.355. Uma vaga para assistente de logística de transporte. Próxima oportunidade de trabalho, vamos conferir juntos, agora tem 2 vagas para auxiliar técnico de engenharia na área de construção civil. Para preencher essa vaga é preciso ter ensino médio completo, 6 meses de experiência, o salário é de R$ 2.000. 2 vagas para auxiliar técnico de engenharia na área de construção civil. Próxima oportunidade, agora são 10, olha só, 10 vagas para motorista de ônibus rodoviário. Para preencher uma dessas vagas, você precisa ter ensino médio completo, experiência de 6 meses, o salário é de R$ 2.113. São 10 vagas para motorista de ônibus. Você que está em casa se interessou por uma dessas vagas, elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, papel e caneta na mão, anote aí o telefone 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. Agora vamos seguir aqui com o nosso programa respondendo mais dúvidas. Chegaram muitas perguntas através do nosso WhatsApp. Você que acessou nosso WhatsApp 994181206, preste bastante atenção que a sua dúvida vai ser respondida a partir de agora com a ajuda da Juliana Fontan, dermatologista, que está nos ajudando a compreender mais sobre o tema em debate aqui no nosso programa. Vamos seguir aqui com perguntas. Olha só, agora tem a dúvida da Ana Maria, ela que mora em Maranguape 2, Paulista. Ela gostaria muito de saber sobre uma alergia que ela tem. Ela tem alergia à poeira e também a cheiro forte. Às vezes ela pensa que vai morrer, ela tem aquela sensação de estar ficando sufocada. Ela não sabe mais o que fazer. Ela primeiro tem que identificar, doutora, cheiro forte, né? É. A que substância é essa? Alergia para se Isso, retirar, né? o cheiro forte, na verdade, ela pode ter uma irritação ao cheiro, não necessariamente ser uma alergia. Né? Então, se ela desencadeia com poeira, por exemplo, ela desencadeia um quadro de uma rinite e fica com coriza depois, o olho fica irritado, inchado, aí sim é uma alergia. E é difícil a gente manter um ambiente livre de poeira, né? Tem que evitar... até varrer é ruim, porque você eleva a poeira, fica no ar. Então, é passar pano úmido na casa, tirar cortina, tirar tapete, o que pode acumular, e sair evitando, deixando o ambiente mais livre de poeira. A dúvida agora é da Sônia, ela que é também de Maranguape 2, Paulista. Ela disse que tem um problema nas axilas, que ela acha que é alergia. Ela passa mais ou menos um ano ou mais usando um tipo de desodorante e de repente ela tem que mudar. Acontece uma coceira muito forte, muito grande, começa na pele, depois passa ali para o rosto chega até a ficar vermelho. Seria alergia? O que é que ela deve fazer? Pode ser sim, alergia a desodorante é muito comum, na verdade. E acontece exatamente isso que ela está falando. Ela muda o desodorante, aí passa um tempo sem ter, que é sensibilizando aqueles componentes que tem naquele desodorante e de repente começa a ter alergia também àquele desodorante. Então é muito comum isso. O paciente vai trocando. Tem alguns desodorantes que o paciente termina não tendo alergia, estabiliza ali. Ou muitas vezes tem que deixar de usar desodorante. Uma dica que eu dou às vezes aos pacientes que não se adaptam a nenhum desodorante, aquela história do leite de magnésia para rinite não é mito. Porém, como desodorante, o leite de magnésia ele tem uma atividade, uma propriedade de ser desodorante e não causa alergia. Então, quem não tem jeito com desodorante nenhum, pode usar leite de magnésia. Olha aí, ótima dica para quem está em casa nos acompanhando. Temos aqui outra pergunta. Ana Clara, a dúvida dela é a seguinte, ela disse que é alérgica há um certo tempo, ela hoje tem 23 anos e algumas vezes ela disse que a cabeça dói muito, tem aquela questão da coriza e às vezes sai sangue pela boca e também através do nariz. O que é que pode ser isso? Aí, na verdade, o quadro de alergia pela irritação da mucosa pode, às vezes, ocasionar sangramento, mas ela tem que fazer uma investigação e ir para um otorrino, né, para, assim, até excluir outras causas. Ok, vamos seguir aqui com mais participações. Outra dúvida, sem identificação, a pessoa diz o seguinte: o que fazer para diminuir a coceira na pele referente às dermatites? Pronto, então, de maneira geral, é tirar o alérgeno, né? Tirar o que é que está lhe irritando. Às vezes, por exemplo, você não tem uma dermatite de contato, tem uma dermatite atópica.
Porém, algumas substâncias podem irritar e coçar mais, mesmo você não tendo uma alergia de contato, sendo um paciente com dermatite atópica. Então, produto de higiene, perfumes, né, tecidos sintéticos, tudo isso pode piorar. Então, tem que usar mais tecidos de algodão, roupas mais leves, até o sabonete mesmo, que a gente toma banho. Isso pode piorar a alergia, porque o sabonete ele tira a gordurinha natural da pele da pessoa e fica mais seca e coça mais. Então, se tomar 3 banhos por dia, pode tomar, mas só em um deles usar o sabonete, por exemplo. Fora isso, usar hidratante. Um bom hidratante ajuda muito a acalmar a pele e a evitar a coceira. E muitas vezes a gente tem que lançar a mão de corticoides tópicos, mas aí tem que ser prescrito por um médico. Ok, temos aqui participações também através da nossa fanpage. Regina Cavalcante, ela deixou a seguinte pergunta. Quando ela descasca inhame, macaxeira ou quando come manga rosa, goiaba, ela sente algumas irritações e coceiras na pele. O que é que deve ser isso? Seria essa Isso questão da pode ser irritação? a alergia de contato mesmo. E ela mesmo, mais uma vez, já está identificando a causa. Aí ela tem que evitar, se Uma vai descascar, luva. usar uma luva. É muito comum dermatite de contato nas mãos, não só de produto químico, como eu falei anteriormente, mas de produtos que você está mexendo ali na cozinha. Alho, condimentos, dão muito alergia nas pontinhas dos dedos, dorso da mão. Então tem que se usar uma luva para mexer com esses alimentos. Tem aqui a dúvida da Mariana Torres também na nossa fanpage. Ela disse que tem uma filha de 1 ano e 8 meses, tem asma e rinite alérgica. O que é que eu faço para evitar as crises? É importante que ela procure um otorrino, né, doutora? Isso, A isso. princípio. Mas, assim, para evitar, como a gente falou antes, manter um ambiente da casa o mais livre possível de poeira. Limpar frequentemente o ar-condicionado, não ter tapete em casa, evitar cortinas, bichos de pelúcias, passar pano diariamente na casa. Outra participação aqui, interessante, da Auricélia Camilo. Ela respondeu a nossa enquete através da nossa fanpage. Diz que tem alergia a praticamente tudo, principalmente quando ela acorda, ela fica ali com o nariz muito irritado. É comum, assim que a gente acorda, quem é alérgico, principalmente quando está um tempo um pouco mais frio, assim que acorda já começa a ficar corizando, com o nariz mais irritado? É comum, Logo principalmente início, logo se quando você... acorda, doutora? Principalmente por conta do ar-condicionado. Então, dormir no ar-condicionado é pior. O ar mais frio também pode prejudicar, Exatamente, né, doutora? resseca mais as vias aéreas, aí você já acorda com quadro de alergia. Outra participação, agora a pessoa não quis se identificar, gostaria de saber sobre a relação da alergia com o espasmo de glote. Isso, espasmos de glote. O que é que a gente poderia dizer Então, pra ela? aí foi o que a gente já falou antes, é uma alergia mais grave, né? Pode ser alimentar, pode ser secundário a medicações. Então, o paciente pode ou não desenvolver o quadro de urticária, associado a angioedema. O angioedema é o edema, o olho fica inchado, não consegue abrir o olhinho. A boca, quando a boca incha e o olhinho incha, é um sinal de alerta, porque ali inchou aquelas mucosas, então também está inchando a mucosa da via respiratória. E o espasmo de glote é justamente o edema naquela região respiratória, não deixando dar passagem para o ar. Então, o quadro realmente alarmante mesmo. Outra participação, Evandro Bezerra, de Salgadinho, em Olinda. Ele quer saber se é mito ou verdade que a alergia não tem cura. Ele diz que é alérgico a praticamente tudo, segundo o exame que ele fez na central de alergologia. E o médico disse a ele que quem é alérgico morre alérgico. Só basta mudar de clima ali o tempo para aparecer os sintomas. Isso é uma verdade que ele escutou? Isso é uma verdade para a dermatite de contato, como a gente falou antes, né? Que geralmente se desencadeia até na vida adulta. E a partir do momento que você é alérgico àquela determinada substância, você vai ficar alérgico mesmo, tem que evitar. Mas não é verdade, como o Cris falou anteriormente, para alergia alimentar, que muitas vezes acontece na infância e no decorrer da vida vai melhorando e o paciente às vezes fica livre daquela alergia. Temos aqui outra participação, uma mãe que tem um filho bebê ainda, né? Tem um bebê que teve uma irritação no ouvido aos 7 dias de vida. Desde esse tempo ele toma antibióticos durante esses dias, 7 dias mais ou menos ele tomou antibiótico. Fazendo esse tratamento, novamente, ele acordou com a parte do tronco manchada, né? Tem uma mancha aqui, ela mostra a foto, não tem como a gente identificar, não sabe se foi uma reação aos medicamentos, suspeitou de um medicamento que ela suspendeu, mesmo assim levou à emergência e falaram que era rubéola, né? A prima da rubéola. Procurei a emergência e me falaram
que era alergia. Ela está nessa dúvida. Nessa dúvida, né? Então, é uma dúvida comum, assim, o paciente está com uma virose ou uma infecção e desenvolve manchas na pele que a gente chama de rash. Esse rash, ele pode ser devido à virose, então o vírus pode dar um rash, no caso que ela teve o diagnóstico de uma roséola, é um tipo de virose, então pode dar um rash. Pode ser secundário à medicação utilizada, então estava com a virose, usou um anti-inflamatório, dá muito rash, dá muito urticária. Aí realmente a gente tem que ir pela associação, ver qual remédio utilizou, porque pode ser ou uma coisa ou outra mesmo. Outra dúvida, Zezon de Toritama, a dúvida dele é a seguinte: tem uma irritação nas juntas dos dedos, do pé, não consigo combatê-las, já usei várias pomadas. Tem alguma dica? Essa irritação na junta dos dedos do pé não tem um diagnóstico específico sem a gente estar olhando, né? Mas é bom aqui esse alerta para dizer que, assim, que nem tudo é alergia, nem tudo é irritação. O paciente pode ter, às vezes, por exemplo, psoríase, que é que manifesta como placas vermelhas, com descamação, que lembra muito as lesões de alergia. Para o dermatologista é até fácil fazer o diagnóstico diferencial, mas para um paciente que não tem esse conhecimento fica difícil mesmo. Outra dúvida, Roberta de Maranguapium, Paulista, gostaria de saber se a dermatite seborreica, ela pode ter causas alérgicas? Se sim, como é que chega a esse diagnóstico da tal alergia? A dermatite seborreica, que é popularmente conhecida como caspa, né? Então tem vários quadros, desde uma caspazinha leve, só de descamação, até quadros de formar placas mesmo, de atingir couro cabeludo, de atingir face, até regiões do tronco. O principal da dermatite seborreica é emocional. Então quando a gente está mais aperreada, aí ataca mais a lesão. Existem shampoos apropriados, cremes, loções que tiram da crise, porém se teve qualquer estresse pode voltar, não impede que recidive. Outra participação, o marido tem uma tosse seca, a mulher diz aqui, mas não se identificou, tem uma tosse seca principalmente com o tempo frio. Foi justamente o que a gente falou, nessa mudança de temperatura. O que é que pode ser feito para diagnosticar esse problema, nessa tosse seca durante a mudança de temperatura? Pode ser uma tosse alérgica, é muito comum, pela mudança de temperatura, você tem uma tosse alérgica. Mas pode ser uma sinusite que tem uma descarga posterior e está dando essa tosse. Às vezes o paciente tem refluxo e tem tosse pelo refluxo. Então, tosse é um diagnóstico muito abrangente e tem que ser investigado. O ideal é procurar um otorrino. Outra dúvida, a pessoa não se identificou, a filha está com as duas pernas cheias de manchas vermelhas da coxa até os pés. Quer saber se é alergia? Para a gente responder assim é complicado, né, doutora? Pois é. Porque ela está tomando Stamin, mas não está adiantando. Não está adiantando, no posto de saúde, ela disse que não tem médico para encaminhar para dermatologista, não sabe mais o que fazer. E ela dá parabéns aqui pelas explicações das convidadas que estão aqui nos ajudando a entender mais sobre o tema. É a Diana de Campo Grande. Obrigada, Diana. Diana, então, mancha vermelha pode ser diversas patologias, né? Desde uma urticária, uma alergia, até uma vasculite, que é uma doença um pouquinho mais preocupante. Então, o que eu lhe oriento mesmo é procurar um dermatologista para fazer um exame e poder diagnosticar, e aí o tratamento vai ser mais adequado. Ok, temos outra dúvida que chegou através da linha interativa. Ana Maria, ela que mora em Piedade, ela ligou para a gente e mandou a seguinte pergunta: criança que não foi amamentada, tem mais chance de ter asma? Será que tem alguma relação? Será que a gente consegue? Tem alguma relação, tem, porque no leite materno também são passados mecanismo imunoglobulinas que defende até contra a alergia. Então, já é comprovado que criança que tem amamentação exclusiva são menos alérgicas. Vou pedir licença agora a Juliana para a gente conferir o resultado da nossa enquete. No começo do programa a gente fez a seguinte pergunta: você já sofreu alguma crise alérgica? Olha só, 85% das pessoas que ligaram e participaram disseram que sim, que já sofreram crise alérgica, 15% disseram que não. A você que ligou e participou, muito obrigado. Quem teve crise alérgica, vamos começar a tomar cuidado, né, para não ter outras crises e não ser algo mais grave. Cuidado da saúde, esse tema merece muita atenção, a alergias. A gente aprendeu muita coisa hoje aqui no nosso programa e com a ajuda da Juliana Fontan, dermatologista, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Dermatologia, ela é também preceptora de dermatologia do IMIP e sócia fundadora da clínica Dona Pele. Juliana Fontan, muito obrigado por compartilhar com a gente tanto conhecimento. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. O espaço agora está aberto para o último recado. Fique à vontade.
Eu queria agradecer mais uma vez estar aqui, gosto muito do seu programa, é muito bom esclarecer a população, né? E eu gostaria de dizer que a população fique em alerta a não se automedicar, porque nesse tema de alergia é muito apropriado, porque muitas vezes essas medicações, até simples, tópico, o paciente acha que não vai causar mal nenhum, e é onde você tem uma piora de quadro, às vezes infecta, e quando vai procurar assistência, o quadro já está até mascarado, a gente não consegue nem mais saber qual era a lesão inicial. Mais uma vez, muito obrigado, Juliana. Volte mais vezes aqui ao nosso programa. Obrigada. A você que está em casa também, muito obrigado pelo seu carinho e audiência de sempre. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. A você um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!